A paz do Senhor. Nós estamos aprendendo com as mulheres da Bíblia Sagrada e nós vamos agora falar sobre a mulher pecadora. Eu acho muito linda essa história, eu gosto muito dessa história. Registrada em Lucas 7, versículo 36 em diante, vamos ler a palavra. Convidou um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa dos fariseus, tomou lugar à mesa do fariseu. Eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento, estando por detrás aos seus pés, chorando, regava-os com suas lágrimas e os enxugava com os próprios cabelos e beijava-lhe os pés e ungia com unguento. Aqui fala sobre uma mulher pecadora. Alguns dizem que ela era prostituta, mas nós não podemos afirmar, porque aqui não está dizendo que era uma mulher prostituta, aqui está dizendo mulher pecadora. Nós não sabemos o que essa mulher fez, mas nós sabemos que todos ali conheciam ela e sabiam de seu pecado, sabiam quem era ela. E ao ver isso, o fariseu que o convidara disse consigo mesmo: se este for a profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, porque ela é pecadora. E dirigiu-se Jesus ao fariseu e lhe disse: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. Ele respondeu: dize-a, mestre. Certo credor tinha 2 devedores, um lhe devia 500 denários e o outro 50. Não tendo nenhum dos dois com que pagar, perdoou-lhe a ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Respondeu-lhe Simão: suponho que aquele a quem mais perdoou. Replicou-lhe: julgaste bem. Voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês essa mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Esta, porém, regou os meus pés com lágrimas e enxugou com os seus cabelos. Não me deste ósculo é beijo. Ela, entretanto, desde que entrei na casa, não cessa de beijar os meus pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta com bálsamo ungiu os meus pés. Por isso te digo, perdoados são os seus muitos pecados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então disse para a mulher, perdoados são os teus pecados. Os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? E Jesus disse à mulher: a tua fé te salvou, vai-te em paz. Sabe o que eu acho lindo? Que essa mulher, ela sabe que Jesus está naquela casa do fariseu, ela sabe que ele entrou ali. E ela era pecadora e ela não se importou com as pessoas, ela não se importou com o que iam dizer dela. Quando ela entrasse ali, ela sabia que ela, era mal vista, era pecadora, que as pessoas julgavam ela pela sua vida de pecado. Aqui quando fala estando por detrás dos seus pés, chorando, é porque quando as pessoas iam comer nas casas, isso tem a ver com a cultura, tá? A história da cultura do povo, eles sentavam no chão para se alimentar. Por isso que os pés ficavam para trás. Certamente eles ficavam com o joelho, com os joelhos, o pessoal de joelhos, os pés ficavam para trás. Então eles comiam assim, porque era colocado uma esteira ali no chão e eles sentavam no chão para se alimentar. Nas casas dos judeus não haviam mesas e cadeiras, só das pessoas mais ricas naquele tempo que tinham uma mesa e uma cadeira. Mas nas casas geralmente dos judeus ali não tinham, era uma esteira, era colocada, as pessoas andavam no chão. Era costume do povo se alimentar desta forma. Então os pés de Jesus estavam para trás. O que eu faço? Quando ela entra, ela chega ali já, começa a derramar o vaso de alabastro com unguento, chorando, regava o pé dele com lágrimas, E depois que ela unge com unguento, primeiro ela lava com lágrimas, enxuga com os próprios cabelos. Era por costume os servos lavarem os pés dos visitantes. Quando o visitante entrava, o servo vinha e lavava os pés daquela pessoa que chegou ali. Isso não aconteceu nessa casa, por isso que Jesus falou daquela forma com o fariseu. Era costume os homens se cumprimentar com um beijo no rosto. Então, e ali também aquele homem não fez isso, porque Jesus disse daquela forma. E aquela mulher, ela com lágrimas lavou os pés de Jesus, estava se quebrantando, ela sabia quem era Jesus. E eu acredito que ela estava arrependida dos seus pecados, ela já tinha ouvido a palavra que Jesus pregava. Então, ela chora ali com lágrimas, enxuga com os próprios cabelos e beija os pés dele, depois unge com perfume, com um unguento, um vaso de alabastro. E o pessoal ali se assusta.
nós vemos que Jesus conta, né, rapidamente, uma história que dizia como se fosse uma parábola, né? Que um homem devia 500 e o outro 50, mas foi perdoado de 500 e de 50. E quem amou mais foi o que tinha mais dívida, né? Que foi mais perdoado, foi o que tinha dívida maior. E aí Jesus ensina, né? O fariseu e todos que estavam ali com essa história, que aquela mulher amava muito a Cristo. Ela entendia o peso que estava sobre ela, o pecado que ela cometeu, todos os erros, né? E ali ela estava arrependida, ela estava deixando aos pés de Jesus ali todo o seu fardo, o seu peso, decidindo levar uma vida nova. Eu quero dizer a você que tem pessoas que têm vergonha até de ir à igreja quando sabem o que ela fez, mas não tenha vergonha de ir até Jesus. Não se preocupe com os olhares das pessoas. Eu já ouvi falar pessoas, se eu entrar na igreja da forma que eu tô, as pessoas vão me olhar. Não se preocupe com os olhares das pessoas. Se preocupe com o perdão que Jesus tem para te oferecer. Essa mulher pecadora, ela se quebrantou na presença de Deus e ela não se importou com as pessoas à sua volta. Se quebranta na presença de Deus, chora, busca a presença de Deus, se arrependeu dos seus pecados, o Senhor vai te perdoar. E não importa o que você fez, o que souberam de você. O que importa é o que você irá fazer para frente. O que você fará daquele momento que você se derramou aos pés de Jesus, o que você fará dali para frente. Como será a sua vida. Seja abraçado pelo perdão de Jesus. Não importa quais os pecados que você cometeu. Arabá, Surianda, Lamanai, glória a Deus. Você vê como o Senhor falou aqui, um devia 500, outros 50. Às vezes uma pessoa, o pecado dela foi o pecado da mentira. Era uma pessoa muito mentirosa, dizia falso testemunho. E outra pessoa vivia na prostituição, viveu na sua vida na prostituição. Viveu a sua vida em adultério. E aí ela conhece a Jesus. A prostituta conhece Jesus, a adúltera conhece Jesus. E aquela que era mentirosa desembocava, sua boca desembocava de mentiras, né? De ficar criando contenda, também alcança Jesus. Todos esses três são perdoados porque o Senhor não importa com o seu passado. Ele não importa o tempo da sua ignorância. Não importa os seus pecados, a Bíblia diz, se os seus pecados forem da cor da escarlata, do carmesim, eles se tornarão brancos como a lã. Não importa o que você fez. Jesus perdoou o ladrão, o Senhor perdoou essa mulher pecadora e perdoou outros que às vezes no olhar deles eles eram até santos, mas tinham algumas coisas que estavam errando e eles se arrependeram, foram perdoados. Mas aqueles que tinham uma dívida maior, o Senhor os perdoou da mesma forma, porque o Senhor não faz exceção de pessoas. Não importa o que você fez, não importa o seu pecado, não importa se matou, se roubou, não importa se adulterou, se prostituiu, né, se serviu outros deuses, se adorou, né, se adorou outros deuses, sabem o que eu estou dizendo? Então, que hoje em dia também tem pessoas que adoram deuses, comete pecado da idolatria. Pode ser foi um idólatra até aqui, se você foi um assassino, se você foi um ladrão que furtava, né? Não importa se você dizia falso testemunho até aqui, a partir desse momento, você se arrependa dos seus pecados. Jesus quer mudar a sua vida, quer transformar a sua vida. E Ele te perdoa assim como Ele perdoa esta mulher. Só se derrame nos pés do Senhor, se humilhe. E não importa com os olhares. Pessoas da minha família que são crentes sabem tudo que eu fiz. Se eu for na igreja vão me julgar. Não olhe para isso, não olhe para o julgamento. É Deus que vai te justificar. A sua vida nova com Cristo Jesus vai justificar. Porque se alguém, sendo crente, te julgar depois que você aceitar Jesus e vindo para a presença do Senhor, te julgar pelo que você fez no passado, saiba que eles vão estar falando contra Deus, porque é Deus que vai te justificar. É Deus que vai pelejar por você. E um cristão, ele não pode julgar, porque se ele está julgando, ele já está pecando. Então, eu quero dizer a você, assim como essa mulher pecadora, se derrame na presença de Deus, se quebrante, que seus pecados serão perdoados aqui, assim como essa mulher. Surianda lá, e seja envolvido pelo amor de Deus, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Surianda lá.